Opa, e aí, beleza? Então, para quem é do mundo de dados e não tá ligado, tem um termo que tem sido falado bastante, principalmente na gringa, que é o tal Modern Data Stack. Esse vídeo é sobre uma das ferramentas que estão dentro desse guarda-chuva. E só para esclarecer, Modern Data Stack é um termo que surgiu devido às várias complexidades e problemáticas que surgiram nos últimos tempos e que são encaradas por um time de dados hoje em dia. Talvez não em todas as empresas, mas em grande parte delas. Talvez eu faça um vídeo falando sobre isso depois. Uma parte muito importante dentro de toda essa parafernália do Modern Data Stack é a orquestração de pipelines. E se você é engenheiro de dados, você deve estar me julgando agora e pensando: Pô, mas para isso a gente tem o Airflow, o Luigi, o Dagster, o Perfect. Por que precisaríamos de uma outra ferramenta de pipelines? se você der uma olhada e uma testada no Made, você vai ver que é uma ferramenta um pouco diferente dessas outras que eu citei e tem uma pegada, eu diria, um pouco mais facilitada para quem está querendo começar com essa história de gerenciamento de pipelines e orquestração. Então, bora lá? Bom, essa é a página inicial da ferramenta, tá? Você pode vir aqui em made.ai, né, e acessar a página inicial aí da ferramenta. É Data Plumbing Without the... Então, a proposta da ferramenta é basicamente ser uma ferramenta open source de pipeline de dados para transformar e integrar dados. E aqui eles se auto-intitulam ser a substituição moderna para o Airflow. Ousado, né? Bastante ousado. Ele tem uma carinha bastante legalzinha. Aqui ele tem essa carinha de desenvolvimento de notebooks aqui, né? E dentro de cada quadradinho aqui do notebook, dentro de cada seção do notebook, ele vai gerando aqui automaticamente uma DAG. E aí, de acordo com o que você vai desenvolvendo aqui, cada pedaço aqui do seu pipeline. E aqui você pode ver que nesse exemplo aqui que ele está falando, né? Ele tem um sensor aqui que detecta e reage a uma mudança de um dado, né? Basicamente um CDC aqui, ou algo do tipo. Tem um SQL aqui, né? Aqui dentro do transform tem um R e aqui no destination tem um Py. Então, só disso aqui a gente já fica assustado, né? Que você pode encadear, né, coisas com linguagens diferentes. Beleza. E o que mais que a gente pode fazer? Vamos lá nas perguntas. Ó. Quem é o usuário ideal para essa ferramenta? Tá falando aqui que é engenheiro de dados e cientista de dados, tal. O quão difícil é o setup do Made? Ele tá falando que é bem fácil. Quanto que custa? Quanto que custa? Tá falando que é free, né? Se você hostear você mesmo. Como é diferente do Airflow, né? Ele tá falando aqui que ele diferencia em 4 core principles, né? Que é o foco em prover uma experiência de desenvolvimento mais fácil, né? Garantir que as melhores práticas de engenharia são desenvolvidas em todos os aspectos do pipeline de dados. Aqui tá falando tudo dentro do Made é sobre dados e que dados é uma prioridade para a ferramenta. E aqui tá falando também que o scaling, né, a forma de escalar a ferramenta é muito simples. Você não precisa de ter um time de DevOps dedicado para isso. Né? Quantas linguagens o Made suporta? Aqui está falando que ele suporta SQL, Python, R e PySpark. Perguntando se o Made integra com o Spark. Né? Está falando aqui que sim. Tem aqui um tutorial para fazer isso, né? Para você integrar no Spark e no EMR. E como eu posso contribuir? E aí tem a doc lá no Git deles lá para você contribuir. Então, basicamente é isso. Vamos aqui direto aqui na página do GitHub aqui do projeto do Made. E aqui no projeto a gente pode ver aqui como que a gente pode iniciar o nosso setup, né? Basicamente, você tem duas maneiras de fazer isso. Você pode iniciar um Docker, né, com o Made funcionando, ou você pode instalar ele via pip install, né? Então eu vou pelo caminho do pip install, né, para eu não ter que configurar um Docker. Vou aqui no meu projeto, beleza? Basicamente você vai escolher uma pasta aí dentro do seu projeto e aí eu sugiro que você crie um ambiente virtual dentro dessa pasta, tá? Por garantia. Pronto, ambiente virtual criado. Eu vou aqui colar o comando do pip install made AI. Vai demorar um bocado aqui. Oi, mãe. Alô. A few moments later. E finalmente ele terminou de instalar.
É importante citar aqui que um dos principais contribuidores desse projeto Made é também uma pessoa que trabalhou por muito tempo no Airbnb e, pelo que eu entendi, ele estava envolvido no desenvolvimento do Airflow, tá? E uma das coisas legais do Made é que eles falam que a ferramenta ela foi feita para integrar essa parte de pipeline de dados com a parte de AI, tá? A parte de machine learning e tudo mais. Então vamos aqui fazer o nosso overview aqui do Made, né? Lá na página do projeto, lá no GitHub, ele fala que para poder criar o nosso primeiro projeto a gente só precisa fazer isso aqui, Made Start, e aí a gente coloca o nome do projeto, né? Então vamos aqui, né? Made Start, sei lá, Vitão, e deu erro por algum motivo, mas voltou a funcionar. E aí ele vai abrir essa telinha aqui, tá? Help improve Made. Ok. Bom, essa telinha inicial do Made, tá? Aqui tá o caminho, né, do Made. Que a gente tem aqui uma tela inicial, beleza? E aí a gente não tem ainda nenhum schedule, nenhum pipeline, nada, porque obviamente a gente não criou nada. E aqui uma primeira vista aqui na telinha do Made é que ele tem aqui essas opções, né? Pipelines, triggers, pipelines runs, files, terminal, settings, né? Se a gente clicar aqui em settings, ele vai aparecer aqui algumas informações sobre o nosso projeto, tá? E as configurações de Git, caso você queira configurar alguma coisa específica. Voltando aqui na interface inicial, né? A gente pode aqui criar o nosso primeiro pipeline. Então vamos criar aqui um standard, beleza? E aí ele vai aparecer essa carinha aqui. Esses aqui são todos os arquivos que ele cria lá dentro da estrutura do projeto enquanto a gente vai trabalhar, beleza? E aqui você já pode ver que tem uma coisa interessante aqui, tá? Aqui a gente tem o Data Loader, Transformer, Data Exporter, né, para, sei lá, exportar algum dado. E a gente tem o nosso querido e amado DBT Model. Então, é legal saber que, de alguma forma, a gente vai poder aqui, no meio do nosso pipeline, chamar um projeto DBT aqui para fazer as transformações e tudo mais. Isso é uma tendência das ferramentas, porque tem muitos times migrando para o DBT, muitos times usando o DBT. Se você ainda não usa o DBT, você saiba que você está perdendo recursos maravilhosos que você pode utilizar no seu dia a dia. Tem um monte de vídeo de DBT aqui no canal, se você quiser dar uma olhada. Falando um pouco, tem um vídeo que eu recomendo bastante, que é o vídeo de descobrindo os segredos do DBT, alguma coisa assim, que eu dei uma explanada ali, mais ou menos como o DBT funciona, o jeitão do DBT, e é legal você dar uma olhada nisso também. Mas, enfim, né, a gente pode adicionar aqui bastante coisa dentro do nosso projeto aqui, do nosso pipeline, beleza? Aqui ele dá um overview pra gente de quanta memória e CPU ele está utilizando no momento, tá? Ele mostra aqui pra gente que o padrão é o Python, né? O default é o Python. E aqui ele tem uma série de coisas aqui, né? Uma série de opções. Isso aqui é interessante porque, por exemplo, se você está fazendo um pipeline de dados e aí você quer fazer um EDA, né? Uma análise exploratória dos dados ali. No meio do seu pipeline você pode gerar ali um dataset, um data frame ou até mesmo uma series com pandas mesmo, e você pode colocar isso num gráfico e sem nenhum esforço. Você clica aqui em charts e aí você seleciona o eixo X e o eixo Y e funciona lindamente. Então basicamente é importante saber que ele funciona de uma certa maneira aqui, né? Na parte do Data Loader aqui, você tem as opções aqui de, por exemplo, extrair dados de uma API, de um arquivo local. Você pode fazer um código genérico. Você pode querer extrair dados do BigQuery, do MySQL, do Postgres, enfim, tem várias formas aqui de você lidar com isso, né? E aí, por exemplo, se você selecionar aqui, por exemplo, API, e aí você pode colocar o nome que você quiser aqui no código, ele vai te dar um código meio pronto aqui, tá? E aí é só você colocar a URL, o payload e os dados aqui da sua API, fazer a chamada que você precisa, e a partir daqui, que você já fez o Data Loader, você pode simplesmente vir aqui em Transformer e selecionar a opção que você quer, tá? Aqui em Transformer,
Você tem um monte de opções aqui quando você seleciona Python, tá? Pré-prontas, então você pode querer fazer alguma coisa com o data frame que gerou da API aqui em cima, né? E o que você pode fazer aqui, por exemplo, você pode filtrar as linhas, né? Você pode remover linhas, você pode fazer um sort, você pode fazer agregações, você pode fazer formatações, você pode remover colunas, né? Enfim, você pode fazer um monte de coisa aqui, feature scaling, você pode fazer um monte de coisa aqui no Transformer. E depois, se você quiser, você pode utilizar o Data Exporter, que é simplesmente a forma que o Made tem de exportar dados, né? Então, imagina assim, se você tem uma fonte de dados ali do seu sistema legado, né? Seja uma API, seja um banco de dados, você vai criar um data loader para conectar nessa fonte de dados e aí você vai utilizar um transformer para você transformar esse dado da forma que você precisa e você pode utilizar vários transformers se for necessário, e ele vai criar todo o seu lineage ali do lado para você com tudo que você precisa e aí no final você só clica aqui em Data Exporter para você exportar esse dado para alguma base do seu desejo, né? Tipo, se você quer colocar isso num Data Lake ou no Data Warehouse, você exporta esse dado para a base da sua preferência, beleza? Basicamente era isso, só queria dar aqui uma visão geral do Made, mais ou menos como ele funciona, ele tem um monte de coisa legal aqui. Nesse vídeo em específico eu não vou codar e mostrar muito, abranger muito, é um vídeo que é para ser mais rápido, só para dar um overview da ferramenta, para vocês verem a carinha da ferramenta, né? Aqui do lado aqui é onde ele mostra aqui o dado, tá? Se você, por exemplo, gerar um data frame aqui com a chamada que você fizer de alguma API ou se extrair um dado de um banco de dados, ele vai mostrar aqui o data frame aqui do lado e ele tem algumas opções aqui para você trabalhar aqui com esse data frame, com seu pipeline, e aí depois que você terminar de fazer esse pipeline, você pode agendar e criar uma trigger aqui para você agendar esse seu pipeline e visualizar aqui, monitorar tudo mais. Eu não fui aqui nessa parte aqui, ó, tem uma parte legal aqui que são os logs, tá? Que ele vai te mostrar aqui, ele tem um nível de observabilidade legal aqui dentro do Made, então ele vai te mostrar aqui os tipos de log que são categorizados de acordo com os alertas que o próprio Made tem dentro dele, né? E aqui também você tem um monitor, né? Que vai monitorar a saúde do seu pipeline, tá? Então você vai ver aqui todos os seus runs, né? Todos os que foram bloqueados, tá? E o tempo de runtime dos blocos, né? Então era isso, né? Era mais para mostrar para vocês mais ou menos assim a cara do Made, mais ou menos como ele funciona, como é a dinâmica dele. E quem sabe aí em breve eu vou fazer um vídeo mostrando, fazendo um pipeline, como construir um pipeline utilizando o Made, né? E talvez um vídeo também integrando o Made, chamando um projeto DBT ali no meio para vocês verem como é a dinâmica de trabalhar com o Made. Beleza? Era isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal. Aqui eu falo sobre dados, basicamente. Tem sido difícil ultimamente postar vídeo com uma certa frequência, né? Eu tô tentando, mas, né, sabe como é, né? Em teoria, era para eu postar vídeo todas as terças-feiras, né? E eu vou tentar manter essa promessa a partir de agora. Não sei se eu vou conseguir cumprir, porque no último vídeo eu falei a mesma coisa. Então é isso. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um abraço! Como é que é o nome desse... Puta, cara, eu não acredito que eu esqueci o nome disso, cara. Qual que é o nome dessa cara? Qual que é o nome desse negócio? Caraca, cara, não é possível que eu esqueci o nome desse negócio. Caraca, mano. Eu não acredito que eu esqueci o nome desse negócio. Como é que é o nome dessa parada, velho? Puta, cara, não é possível. Nossa, cara. Cara, qual que é o nome dessa parada, velho?